Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, estão retornando aqui ao nosso estudo. Estamos no comecinho do capítulo 7º do Evangelho de São Mateus, que é o último capítulo em que está narrado o Sermão da Montanha. E esse capítulo 7º, não é? Ele, digamos assim, não é? Na continuidade, não é? Do discurso que Nosso Senhor fez nesse discurso, né, chamado Sermão da Montanha. Então, Nosso Senhor, ele começa nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos percorrer para subirmos até os céus, até a presença do Pai. Depois ele faz com que nós, como que numa espécie de um mergulho interior, nós adentremos, né, no fundo da nossa alma e começamos a enxergar, né, com profundidade as causas, né, as motivações pelos quais nós agimos, se aquilo que fazemos tem como finalidade a maior honra e glória de Deus, ou se de alguma forma nós estamos buscando alguma vaidade ou algum reconhecimento nosso. E agora, nesse capítulo 7º, Nosso Senhor está como que nos mostrando a importância da sabedoria. Uma sabedoria que é, sobretudo, espiritual. Não a sabedoria no sentido humano, ou, dito de outra forma, né, a sabedoria do mundo, mas aquela sabedoria que é própria de quem tem uma vida espiritual, aquele que tem uma vida de oração, não é? Então, nós vimos no nosso último encontro que nós lemos os 2 primeiros versículos deste capítulo, não é? Em que Nosso Senhor nos fala que nós temos que ter muito cuidado, muita prudência nos nossos julgamentos. Não julgueis. Esse é o ponto central dos 2 primeiros versículos, não é? Por quê? Porque é próprio do sábio não sair já tomando partido das coisas. Não sair assim julgando, né? Então, evidentemente que aqui Nosso Senhor está aplicando sobretudo aos nossos irmãos na fé, as pessoas com quem nós convivemos, no nosso dia a dia, os nossos familiares, né? Que antes de nós sairmos fazendo maus juízos de situações que nós não temos, digamos assim, todos os elementos que são necessários para que nós possamos fazer um julgamento, não é? Porque nós vemos que Santo Agostinho faz aqui uma distinção. O Senhor não nos proíbe de fazer todo e qualquer julgamento, não é? Então, por exemplo, Santo Agostinho dá aquele exemplo, né, de um homem que abusa de uma mulher. Aqui não tem, né, julgamento. O mal já está dado em si mesmo, não é? A sua atitude é má. Não tem ali o que a pessoa justificar. Não me julgueis, eu não, né? Não tem. Agora, o que Nosso Senhor censura são os julgamentos temerários, daqueles que nós não temos todos os elementos. Nós não temos, por exemplo, diante de nós as intenções que estão motivando aquelas ações. Desculpa, gente. Não é? Então, é prudente que nós não emitamos algum julgamento. Não saiamos aí condenando as pessoas. Isto não é próprio de quem
busca uma sabedoria de Deus. Porque Deus vê os corações, nós não vemos os corações. Então, diante desta realidade, a gente tem que ter muito cuidado, ser muito criterioso com essa questão de julgarmos os outros. Né? E Nosso Senhor, então, continua, tá, o seu ensinamento aqui no capítulo 7. Então, nós vamos começar hoje do versículo 3. Vamos ler agora o versículo 3 até o 5. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Desculpa, gente. Eu vou realmente pedir a paciência de vocês, porque tô saindo aí de uma gripe. Agora a gente tá nesse momento dessa tosse chatinha. Então, dando aqui continuidade de julgamento, agora Nosso Senhor faz essa comparação, né? Então, aqui na tradução da Ave Maria, traduziram como palha, mas outras traduções usam um cisco no teu olho, né? Algumas falam de uma varinha, ok? Mas aqui é clara, não é? A comparação que Nosso Senhor faz da diferença, né? Então, de uma palha com a trave, né? Um cisco com a trave. Porque o Senhor nos havia admoestado sobre os juízos iníquos e temerários, sobre todos aqueles que julgam de modo temerário, que facilmente repreendem os demais sobre atos incertos, que amam antes de acusar e condenar, que emendar e corrigir, vício que provém seja da soberba, seja da inveja. Acrescenta, pois, com razão: por que olhas tu para a aresta que está no olho do teu irmão e não notas a trave no teu olho? Então, aqui os santos padres, não é? Então eles começam por identificar, né, o que seria isto, esta trave, né? Então vejam, às vezes, né, nós estamos numa ânsia de querer corrigir alguém, um erro que o irmão está cometendo, né, talvez ali alguma coisa até pequena de certa forma. E por que nós estamos com a trave no nosso olho? Porque nós estamos querendo corrigir o outro motivado por um pecado muito maior. O pecado da inveja, né? O pecado da soberba. Então aqui os padres começam, já os santos padres nos ensinar o que é esta trave. Ou seja, o que é isso que nos distorce o nosso olhar, né? Então nós ficamos com a visão distorcida. Então continua, né? Quando a necessidade nos obrigar a repreender alguém, então vejam, né, Nosso Senhor não nos proíbe de corrigir, mas Ele nos interroga. Verificas primeiro a trave do teu olho para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão, né? Então, como é que nós vamos retirar primeiro a trave do nosso olho? Então, pensemos primeiro se nunca tivemos o mesmo erro, né? Então, o irmão está lá cometendo o seu erro. Então, antes de eu ir corrigi-lo, então deixa eu primeiro pensar, poxa vida, será que eu também não já cometi o erro que aquele irmão está cometendo? Ou mesmo pecado, enfim, né?
E então pensemos que somos pecadores. E se nós não cometemos aquele erro, mas por sermos pecadores, podemos também nós cometê-lo. Ou que já tivemos e já não temos, e então que a fragilidade comum nos toque a memória, para que a misericórdia, e não a inveja, o ódio, o orgulho, proceda aquela correção. Se, no entanto, encontrarmos-nos no mesmo vício, no mesmo erro, ou no mesmo pecado, não o repreendamos, mas gemamos e convidemos o outro a um esforço conjunto conosco. Raramente, contudo, e só em grande necessidade, devemos aplicar censuras, nas quais devemos insistir que não nós, mas o Senhor deve ser servido. Então vejam, né? Então aqui primeiro nós precisamos fazer um autoexame. Poxa vida, né? Então antes de eu já ir lá querer corrigir o outro, peraí. Vamos analisar eu mesmo. Será que eu não já fiz aquilo que o irmão está cometendo? Talvez não recentemente, mas lá atrás. Poxa, mas será que se eu tivesse no lugar dele, será que eu também não cometeria o mesmo erro? Enfim, se faz necessário, é tirar a trave. Aqui é um processo. Eu preciso, antes de corrigir o outro, me corrigir. E é muito interessante isso aqui, né? Que se nós chegarmos à conclusão que nós cometemos o mesmo erro que o outro, ou que nós poderíamos ter cometido o mesmo erro, ou que talvez eu não cometi o mesmo, mas eu cometi o outro, né? Então, às vezes, né, a pessoa tem uma limitação que é diferente da minha limitação. Então, por exemplo, né, eu tenho uma tendência a ser impaciente. O outro, né, então assim, né, a gente é mais agitado. O outro já é mais lento. Então, às vezes, o outro tem um erro diferente do meu, mas no fundo, eu tenho o meu defeito e ele tem o dele. Então, por que ao invés, né, de nós queremos nos corrigir, não no sentido em que a finalidade seja o crescimento, mas, né, ficarmos trocando acusações, não, você faz isso, você é assim, você é assado. Por que nós dois não nos sentamos, falar, olha meu irmão, né, você tem esse seu defeito, eu tenho o meu defeito, então vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de, quem sabe, né, Deus na sua infinita misericórdia, de melhorar esse nosso defeito que nós temos. E aqui, gente, partilhando, né, rapidamente, quando eu li esse comentário, assim, me veio muito forte, né, assim, a figura de um casal, por exemplo. Porque quem é casado, né, gente, sabe os defeitos do outro de trás para frente, de frente para trás. A gente sabe, né, dos nossos, sabe do nosso cônjuge, nosso esposo, da nossa esposa. Já pensou um casal que os dois sentam ali e se colocam os dois diante de Deus com sinceridade? Fala, Senhor, eu tenho esse defeito, ele tem aquele. Dá-nos a graça de superarmos isso. Mas, Senhor, enquanto
nós não somos merecedores desta graça. Então, dá-nos a graça de suportarmos o defeito de um e do outro. Bonito isso, né, gente? Que a finalidade, gente, nossa, é que todos nós cheguemos no céu. E quem, né, Deus coloca do nosso lado, então nós devemos ver como instrumentos que Deus nos colocou para que juntos nós possamos chegar no céu. Então toda a correção, tudo aquilo que nós buscarmos corrigir, melhorar no outro, sempre temos que fazer com essa finalidade. Não por caprichos, né? Não porque, se o outro deixar de ter esse defeito, a minha vida vai se tornar melhor. Bom, se isso acontecer, louvado seja Deus. Mas não deve ser a primeira motivação. Mas sim que eu sabendo que a pessoa corrigindo aquele defeito, parando de cometer aquele pecado, ela vai estar mais próxima de Deus. Então, essa deve ser a finalidade. Insistir que não nós, mas o Senhor deve ser servido. O Senhor é a meta. Então, por isso que, quando for oportuno, for necessário corrigir alguém, então que nós antes façamos todo esse processo, né? Olhar para nós, rezarmos, pedir que Deus nos ajude, nos auxilie, para que venhamos a ser pessoas melhores, mais fiéis à nossa vocação de cristãos. Tirando de nosso olho a trave da inveja, ou da malícia, ou da simulação, veremos para tirar a vareta do olho do irmão. Então, depois da gente ter feito todo esse processo, né, de retirar nossa trave do nosso olho, então aí sim nós podemos, na caridade, corrigir o nosso irmão. Ou ainda de um outro modo, devemos sempre nos perguntar: com qual propósito busco corrigir o meu irmão? Estou fazendo por caridade? Eu estou fazendo aquilo buscando a salvação dele? Se a resposta a essas perguntas forem negativas, então não estás corrigindo o seu irmão para a edificação do reino de Deus, mas usando da sã doutrina para ocultar os seus maus atos e comportamentos, ou querendo buscar honras, reconhecimento dos homens. És, portanto, um hipócrita de onde segue. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então, sempre temos que ter essas duas perguntinhas em mente, né? Então, antes de já ir lá e corrigir, calma aí. O que está me motivando? É a caridade para com o próximo? É a salvação dele? É a maior honra de Deus? Né? Eu também, será que eu já não fiz? Enfim, né? Então, me olhar e olhar para Deus, para
poder aí sim retirar o cisco, a palha, né, do olho do nosso irmão. Versículo 6. Não lanceis aos cães as coisas santas, nem atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Então não lanceis aos cães as coisas santas, nem atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Bom, então a primeira coisa, né, que os santos padres nos chamam a atenção é a seguinte: o que significa santo, pérolas, cães e porcos? O que significam aqui essas 4 coisas que Nosso Senhor faz menção? Então, o que é santo? Aqui Nosso Senhor está falando daquilo que não pode ser corrompido, não pode ser mudado, não pode estragar. Então, por exemplo, a palavra de Deus, a sã doutrina. E a pérola? A pérola é o que não se deve desprezar. Então, por exemplo, os sacramentos, a oração. Os cães. Então, os cães, aqui evidentemente que é um simbolismo, né? Então, vejam, o que o cão faz quando ele ataca? Então, sei lá, ele vai atacar uma pessoa. O que o cão faz? Se ele gruda na perna, ele despedaça a perna. Né? Se ele, sei lá, ataca... Onde ele acerta a pessoa, o que ele faz? Ele despedaça. Né? E o porco são aqueles que menosprezam aquilo que é sagrado. Então, o que o porco? Ele pisa, né? Então, você vai dar coisas sagradas para ele, o que o porco vai fazer? Vai pisar. E o cachorro, né, se você dá alguma coisa para ele, o que ele despedaça. Né? Então, aqui os comentadores, então, eles focam sempre nesse versículo falando da igreja. Então, que a igreja deve ter muito cuidado para quem ela está dando o que é sagrado, o que é santo e o que é precioso. Para quem ela está dando doutrina, para quem está dando os sacramentos. Não é? Mas esse evangelho ele foi lido há um mês, um pouquinho mais de um mês atrás, né? Foi lido em junho. Então, eu busquei uma homilia, né, em que o padre comentava justamente nesse versículo, e a qual eu achei interessante porque ele, digamos assim, ele fez uma aplicação mais direta, né, à vida de nós leigos, no nosso dia a dia, né, porque nós, não compete a nós, por exemplo, dar a Eucaristia, né? Então, ele fez uma exposição, né, desse versículo assim, realmente, mas como é que nós leigos podemos viver esse versículo, né? Então, a primeira coisa que ele chamava a atenção é que, assim, gente, não adianta, para quem não quer se converter, a gente ficar pregando, né? Então, às vezes a gente tem alguém em casa que a gente ama, que a gente quer que a pessoa se converta, que muda de vida, né? Que busque a Deus verdadeiramente. Mas se a pessoa ela está
decididamente a não buscar as coisas de Deus, se ela, de certa forma, por um momento da vida que está vendo, até despreza, menospreza, então não adianta a gente ficar querendo pregar para aquela pessoa. Porque o que vai acontecer é que a pessoa vai se voltar contra você. E aí, aquilo que você busca, que é a conversão, a edificação do reino de Deus para aquela pessoa, vai ficar mais distante ainda. Então não adianta. Outra coisa também que ele chamava a atenção, que eu achei de fato assim importante, é que veja, é claro que, conforme aqui Santo Agostinho nos ensina, então, quando Nosso Senhor fala aqui das coisas santas e das pérolas, é evidentemente que está falando da doutrina, da palavra e dos sacramentos, da vida de oração, etc. Mas ele também chamava a atenção de coisas santas, valiosas, que nós temos, que Deus nos dá, que Deus nos concede, e que nós temos que ter o certo cuidado de não ficar contando coisas da nossa intimidade, por exemplo, da nossa família, né, do nosso casamento. Sai contando aí para qualquer um. Então temos também o zelo para aquilo que é valioso da nossa vida. Saber, né, exatamente quem é nosso amigo, quem a gente pode confiar. E sobretudo hoje, nos nossos dias, né? Porque com a questão aí das redes sociais, então, ele usava o seguinte exemplo, né? Que hoje só falta as pessoas colocar na rede social os resultados dos exames médicos, né? Então a pessoa foi lá, fez um exame de sangue, ó gente, aqui ó, o resultado do meu exame de sangue. Então a gente está perdendo a privacidade. Então tudo a gente coloca na rede social, na internet. E a gente vai então, muitas vezes colocando coisas que são preciosas, que são tesouros nossos, e a gente vai jogando. Você entende? Para quem, infelizmente, não merece. Então a gente vai dando até motivo, razões, né, para pessoas interferir de alguma forma na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, na educação dos nossos filhos. Às vezes a gente, na alegria até de querer compartilhar algo, né? Infelizmente, a gente, na maior boa vontade, esperando com que aquilo também leve coisas boas a outras pessoas, mas infelizmente o que pode vir a acontecer é que a pessoa, ao contrário, aquilo não leve ela a ter bons sentimentos, mas maus sentimentos. Então nós também devemos ter discernimento daquilo que nós compartilhamos, né? Sobretudo, gente, família. Hoje nós temos que ter muito cuidado, principalmente nesse processo, né, que nós vivemos de destruição dos valores, destruição das famílias. Então, nós realmente precisamos ter discernimento nessas questões. É sabermos ali filtrar para quem, quando, como a gente está expondo
né, a intimidade da nossa família. Então, às vezes a gente expõe o marido, expõe a esposa, expõe os filhos. E às vezes acontece coisas que a gente nem entende porque aconteceu, talvez foi porque a gente não filtrou direitinho o que a gente estava deixando, né, sair ali da nossa intimidade, né? Então isso também serve para nossa pra vida de oração, enfim, né, para as boas obras que nós praticamos. Então tudo a gente tem que ter com aquilo que é valoroso mesmo. Então sempre ter esse zelo, né, da gente saber realmente filtrar, pensar direitinho o que a gente pode comentar, o que nós não podemos, o que não é oportuno e o que é oportuno.